Você sabia que um candidato à prefeitura de São Paulo foi expulso de um debate por causa de um soco? Pois é, essa situação inusitada não só gerou repercussão nas redes sociais, mas também levanta questões importantes sobre o clima eleitoral que estamos vivendo. Hoje vamos falar sobre a confusão no debate, as declarações polêmicas do Lula na ONU, o pedido de habeas corpus do Gustavo Lima, a escalada de tensões entre Israel e Hezbollah e as entrevistas com candidatos a vice-prefeito de São Paulo. Fique ligado, porque cada um desses temas tem impactos diretos na nossa realidade. Eu sou o Douglas e você está ouvindo Fatos Finanças. Recentemente, o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, protagonizou uma cena de tirar o fôlego durante um debate no Flow News. O que começou como um encontro político acabou em uma verdadeira confusão, após Marçal desrespeitar as regras estabelecidas ao afirmar que iria prender o prefeito Ricardo Nunes. E como se isso não bastasse, o clima esquentou ainda mais quando um dos assessores de Marçal, Nauel Medina, agrediu o marqueteiro de Nunes, Duda Lima, com um soco, deixando-o com um corte no supercílio. Esse incidente levanta várias questões sobre o respeito às regras do debate. Afinal, estamos falando de uma plataforma onde ideias deveriam ser discutidas e confrontadas, e não de um ringue de boxe. O mediador, Carlos Tramontina, fez várias tentativas de manter a ordem, mas ao final a segurança teve que intervir. É preocupante pensar que a violência pode se tornar uma parte da narrativa política. O que isso diz sobre o nosso ambiente político atual? Além disso, a situação nos faz refletir. Até que ponto a emoção e a polarização têm tomado conta das discussões políticas no Brasil? Muitos se sentem compelidos a agir de forma agressiva quando suas crenças são desafiadas. Isso é um sinal de que estamos perdendo a capacidade de dialogar. Em meio a esse cenário, é importante lembrar que, independentemente das opiniões e das rivalidades, o debate deveria ser um espaço para a troca de ideias e propostas. O que você pensa sobre essa situação? Você acredita que o ambiente político está se deteriorando a ponto de cenas de violência se tornarem comuns? Deixe suas reflexões nos comentários. No cenário internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez declarações contundentes durante um evento da iniciativa Goalkeepers, da fundação de Bill Gates. Lula criticou abertamente o descumprimento de decisões da ONU, destacando a falta de governança global. Ele não hesitou em mencionar que a ONU, que foi crucial para a criação do Estado de Israel em 1948, não tem coragem de criar o Estado palestino. Uau! Essas palavras realmente ecoam. Ao abordar a guerra entre Rússia e Ucrânia, Lula enfatizou que muitos conflitos atuais poderiam ter sido evitados se as diretrizes da ONU fossem seguidas de maneira mais rigorosa. Essa crítica não é apenas uma observação pontual, ela toca em um problema estrutural que vem há anos afetando a diplomacia global. Será que a ONU, que deveria ser a guardiã da paz mundial, não está se tornando uma mera espectadora diante de crises que poderiam ser resolvidas com um pouco mais de proatividade? Lula também falou sobre o poder de veto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que frequentemente leva a decisões unilaterais e ignora as necessidades de países menos influentes. Isso nos leva a um ponto importante. Até que ponto as organizações internacionais estão cumprindo suas funções? Em tempos de globalização, a necessidade de um sistema mais inclusivo e representativo nunca foi tão clara. Essa demanda por reformas é um eco do que muitos líderes de países do Sul global têm clamado ao longo dos anos. Afinal, se as vozes do Sul são silenciadas nas mesas de decisão, como podemos esperar que as soluções sejam realmente eficazes para todos? Essa situação gera uma reflexão. Quem realmente se beneficia das políticas atuais da ONU? E será que o caminho de Lula está alinhado com os anseios da população brasileira? Além disso, essa crítica de Lula pode ser vista como uma estratégia política para fortalecer sua imagem tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Ao se posicionar como um defensor das mudanças na ONU, ele não só busca legitimar sua presença global, mas também reafirma seu papel como um líder que se preocupa com a justiça social e a equidade. E você o que acha? Lula está acertando ao expor essas falhas, ou seria mais prudente adotar uma abordagem mais diplomática? Essa discussão é crucial para entendermos o papel do Brasil na política global e como as decisões tomadas fora de nossas fronteiras impactam diretamente nossas vidas. Estou curioso para ouvir sua opinião.
Mudando de assunto, vamos falar sobre uma situação que misturou celebridade e justiça: o pedido de habeas corpus do cantor Gustavo Lima. Recentemente, um grupo de 4 advogados entrou com um pedido para impedir a prisão do artista, que, segundo informações, teria viajado do Rio de Janeiro para Miami, bem na véspera de uma decisão judicial que decretou sua prisão preventiva. É um enredo que parece mais uma novela, não acha? Esse caso não apenas chama a atenção pela figura pública envolvida, mas também levanta questões importantes sobre como a justiça lida com figuras proeminentes da sociedade. O pedido de habeas corpus foi protocolado pelo advogado Nelson Williams, e a pressa em garantir a liberdade de Lima mostra como a defesa está buscando se antecipar a possíveis consequências jurídicas. Mas o que está por trás de tudo isso? A Polícia Civil de Pernambuco apontou que a viagem de Gustavo Lima para Miami aconteceu logo antes da Justiça ter tomado sua decisão. Isso levanta um questionamento. Será que ele estava ciente da gravidade da situação ou simplesmente tomou a decisão de viajar como parte de sua rotina de artista? Em um momento onde a vida de muitos brasileiros se entrelaça com as realidades da política e da justiça, a postura do cantor pode ser vista sob diferentes prismas. Essa situação é emblemática do que muitas celebridades enfrentam. Ao mesmo tempo em que desfrutam de um estilo de vida glamouroso, também estão sujeitos às armadilhas que podem surgir em um ambiente jurídico. A fama tem seu preço, e neste caso, parece que Gustavo Lima está no centro de uma tempestade que pode ter repercussões sérias. Mas o que isso significa para o fã comum? Será que a justiça é igual para todos? Ou os poderosos têm sempre uma carta na manga? É intrigante observar como a opinião pública reage a essas situações. Gustavo Lima é uma figura amada por muitos, mas ao mesmo tempo os questionamentos sobre sua conduta não podem ser ignorados. A dualidade entre ser uma celebridade e ser um cidadão comum nos faz refletir. O que você pensa sobre isso? Será que a justiça é imparcial ou a notoriedade de alguém pode influenciar os desfechos dos casos legais? Deixe suas reflexões nos comentários. Agora, vamos olhar para o cenário internacional, onde as tensões entre Israel e Hezbollah estão atingindo níveis alarmantes. Recentemente, os militares israelenses intensificaram seus ataques aéreos, mirando alvos no sul do Líbano. A agência de notícias libanesa informou que o exército de Israel atingiu dezenas de alvos na região, e a resposta do Hezbollah não tardou a chegar, com disparos de foguetes contra o norte de Israel. Essa escalada de violência é um lembrete sombrio de como os conflitos podem rapidamente se intensificar. Essas ações estão acontecendo em um contexto já volátil, onde as consequências não afetam apenas os países diretamente envolvidos, mas também reverberam pelo mundo todo. O que muitos não percebem é que esse tipo de conflito gera uma onda de instabilidade que pode se espalhar rapidamente, afetando não apenas a segurança da região, mas também o preço do petróleo e os mercados financeiros globais. Portanto, como isso impacta a economia brasileira? Os desdobramentos desse conflito podem influenciar diretamente os preços dos combustíveis, algo que afeta a vida cotidiana do brasileiro, desde o abastecimento de veículos até o custo do transporte público. Além disso, a incerteza geopolítica pode levar investidores a se retirarem de mercados considerados arriscados, incluindo o Brasil. Isso é preocupante, pois reflete como eventos distantes podem ter um impacto significativo em nossas finanças. Mas a questão não é apenas econômica. Estamos falando de vidas, famílias e comunidades que são diretamente afetadas por essa violência. O sofrimento humano que vem com cada ataque é algo que não pode ser ignorado. E claro, a polarização política se intensifica à medida que países tomam lados nesse conflito, criando um clima de tensão global que torna ainda mais difícil a busca por soluções pacíficas. E você, o que pensa sobre essa escalada de violência? Acredita que há uma saída pacífica para essa situação? É possível que o diálogo seja uma alternativa viável em meio a tanta hostilidade? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. Por fim, vamos falar sobre as eleições municipais em São Paulo, que estão ganhando cada vez mais destaque com a série de entrevistas promovidas pela CNN. Os candidatos a vice-prefeito estão se preparando para mostrar suas propostas e visões em um momento decisivo para a cidade. A primeira entrevista com o Coronel Melo Araújo, vice de Ricardo Nunes, já aconteceu e levantou questões importantes sobre a gestão pública e os desafios enfrentados pela capital paulista.
É interessante observar como a dinâmica das eleições municipais pode refletir a realidade política do país. Com a participação de candidatos como Melo Araújo e outros, como Lúcia França e José Aníbal, vemos um leque de ideias e propostas que buscam atender às demandas da população. Mas entre tantos candidatos, será que as vozes mais relevantes estão sendo ouvidas? E como a presença de figuras conhecidas, como o Coronel Priel Neto, pode influenciar a escolha dos eleitores? As eleições municipais são uma oportunidade para os cidadãos se envolverem ativamente na política local. E isso é vital. É aqui que as políticas públicas têm um impacto direto na vida cotidiana das pessoas, desde a segurança até a saúde e a educação. É crucial que o eleitor se informe sobre as propostas e o histórico dos candidatos, para que sua escolha não seja apenas baseada em promessas, mas em um entendimento real das capacidades de cada um. Outro ponto a se destacar é a ausência de algumas vices, como Marta Suplicy e Antônia de Jesus. Isso pode indicar uma estratégia ou simplesmente um reflexo das dificuldades que muitos candidatos enfrentam em se fazer ouvir em meio a tantas vozes. Como essa dinâmica pode afetar a percepção pública e o resultado das eleições? E aí você está acompanhando as entrevistas? O que você espera dos candidatos a vice-prefeito de São Paulo? Eles estão alinhados com suas expectativas e necessidades? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. Agora, um tema mais sombrio e preocupante vem de Salvador, onde um policial militar da Bahia foi preso após matar um colega de farda a tiros durante uma discussão em um bar. O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, expõe não apenas a tragédia da violência, mas também questões profundas sobre a dinâmica dentro das forças de segurança. É inquietante pensar que aqueles que juraram proteger a sociedade possam se envolver em tais situações. O que levou a essa discussão a se transformar em um ato tão extremo? Esse tipo de violência entre policiais não é apenas um reflexo de tensões pessoais, mas pode também ser um sintoma de problemas maiores dentro da corporação, como estresse, pressão psicológica e até mesmo a falta de suporte adequado. Esse incidente nos faz refletir sobre a segurança pública no Brasil. Quando um policial não se sente seguro em sua própria corporação, como podemos esperar que a população se sinta segura? A confiança nas forças de segurança é fundamental para a estabilidade social, e esse tipo de evento certamente prejudica essa relação. Além disso, a forma como a mídia e a sociedade reagem a esses incidentes é crucial. Precisamos tratar a questão da violência com a seriedade que merece, sem esquecer das complexidades que envolvem a vida dos policiais. Eles enfrentam situações de risco diariamente, mas isso não justifica a violência entre eles ou contra a população. E você, o que pensa sobre essa situação? Como podemos garantir que esses eventos trágicos não se repitam e que a confiança nas forças de segurança seja restaurada? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. Discutimos desde o tumultuado debate político em São Paulo, passando pelas declarações impactantes de Lula na ONU, até os desafios enfrentados por Gustavo Lima e as tensões entre Israel e Hezbollah. E claro, não podemos esquecer do triste incidente em Salvador, que nos lembra da complexidade e da seriedade que envolvem as forças de segurança. Essas histórias não são apenas notícias. Elas tocam em questões fundamentais que afetam nossas vidas e nossa sociedade. A política, a segurança e a economia estão interligadas, e entender essa rede é essencial para formar uma opinião crítica. Quero agradecer a você que acompanhou até aqui. Sua participação é fundamental. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões sobre os temas que discutimos. O que você pensa sobre o papel da política nas nossas vidas? Quais são suas preocupações em relação à segurança e à justiça? Até a próxima, e lembre-se, no mundo das finanças e da política, é sempre importante estar bem informado e ciente das mudanças ao nosso redor. Eu sou o Douglas e você está ouvindo Fatos Finanças.